Boa tarde a todos que nos acompanham em casa, a imprensa, vereadores, vereadora. Assim como o vereador Edson, eu não poderia ignorar nesta sessão a importância do 1º de maio, feriado desse último sábado, que foi o Dia do Trabalho, que é celebrado também em vários países, uma data que está relacionada com eventos ocorridos na cidade de Chicago em 1886, para ser mais precisa. Desde o fim do século XIX nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países ocidentais, o dia 1º de maio é tido como o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. A data foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que se desencadeou a partir de uma greve geral. Essa greve paralisou parques industriais da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1º de maio daquele ano. No Brasil, se constitui uma data que simboliza muito mais do que um feriado, mas um momento de unidade, de reflexão e exercício da resiliência por parte da classe trabalhadora do nosso país. Nesse sábado, as principais centrais sindicais do Brasil acabaram se reunindo num grande ato unificado, virtualmente, até em respeito à pandemia, para celebrar o 1º de maio, com os jargões pela vida, democracia, emprego, vacina para todos e auxílio emergencial já. A manifestação, em forma de live, acabou contando aí com a participação de dezenas de políticos, artistas, líderes sindicais de todas as centrais. Obviamente, críticas ao governo Bolsonaro, que se mostrou incapaz de gerar e preservar empregos, mesmo antes da pandemia, nem tampouco agora conseguiu conter os impactos que essa pandemia da Covid acabou causando na classe trabalhadora, praticamente arrasando por completo, ou pela onda de pandemia ou pela fome, acabou se tornando a grande tônica dessa manifestação do 1º de maio. Em Bauru, eu estive lá presente, participando, nós tivemos uma unidade das centrais e de partidos políticos que realizaram um drive-thru no Parque Vitória Regia com a finalidade de arrecadação de alimentos para as famílias de trabalhadores aqui da nossa cidade. Como se foi visto aí pela mídia, divulgado amplamente, bolsonaristas ao longo do Brasil também, no entanto, fizeram convocações, até atendendo a pedido do presidente Jair Bolsonaro, praticaram atos negacionistas presenciais, reuniram uma grande aglomeração de pessoas sem máscara e sem cuidados com relação a distanciamento e uma série de outras questões do protocolo de biossegurança na Avenida Paulista e também em várias outras capitais. Os gritos da multidão e dos agitadores do caminhão de som, mais uma vez, acabou fazendo apologia a um golpe militar, ataques contra autoridades públicas, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, e também apoio a essa investidura do Bolsonaro contra governadores e prefeitos que tentam, independente da ação do presidente, evitar a propagação do vírus na nossa sociedade. Em Bauru, infelizmente, não foi muito diferente. Houve uma concentração para a carreata, faixas que iam do integralismo com frases da TFP, exaltando tradição, família, propriedade, ou Deus, pátria e família, até pedido de intervenção militar já. Eu confesso aqui que cheguei à conclusão que os livros de história devem ter chacoalhado nas prateleiras mais uma vez por frases como intervenção militar já com Bolsonaro no poder. E não obstante isso, se tratar de um ato criminoso, a exaltação à ditadura e o fim da democracia, também é de um desconhecimento histórico assustador, Pedir intervenção militar com o civil no poder. Mas, se lessem e compreendessem os livros de história, seguramente respeitariam que essa aberração só foi possível nesse último sábado
justamente porque nós estamos vivendo, graças a Deus, e a luta do povo numa democracia, que não impede, ou não deveria impedir ninguém de manifestar naturalmente seus pensamentos, a liberdade de ideias, desde que nos limites dos ditames legais, porque a democracia também pressupõe valores que precisam ser respeitados. Por isso, com todo o respeito que devo a todos os pares dessa casa, me causou, assim, surpresa a presença do vereador dessa casa, o vereador Borgo, na manifestação, não por estar, que é um direito seu, mas por reproduzir a máxima da intervenção militar, destacada até mesmo no vídeo que o vereador, emocionado, compartilhou na sua rede, considerando ter cumprido no sábado a sua missão com o Bolsonaro. Só se esqueceu, viu, vereador Borgo, com todo o respeito que ele tem, do seu compromisso com a Constituição que jurou respeitar. Eu vivi para ver um advogado eleito democraticamente pelo voto popular vereador exaltar e conclamar a ditadura militar. Mais uma vez, salve a democracia. Voltando a debater a pandemia, o que eu só vou deixar de fazer, quero deixar claro mais uma vez, quando ela não existir mais entre nós, o que parece que ainda vai demorar, infelizmente, eu sigo insistindo em um caso que tem aumentado a indignação da população aqui na cidade. Enquanto circula nas redes sociais diversas postagens de propaganda ainda na mesma linha da autopromoção da nossa chefe do Executivo, a gente também vê crescer muitas manifestações com fotos de pessoas nas redes festejando a vacinação. Até aí tudo bem, é para se comemorar mesmo a vacinação. Só que muitos desses casos podem ser moralmente ou legalmente reprovados. É o que a gente denomina no meio jurídico de ato falho, né? Ou seja, quando alguém sem perceber confessa ou dá provas, dicas de algo que quer ou deveria esconder, mas acaba sem perceber revelando o erro ou confessando o crime. Como eu já tenho informado a população, na sexta passada eu encaminhei pedido de esclarecimento com base na lei orgânica, nosso artigo 18, para a Secretaria de Saúde. Na verdade, se trata de uma repetição de informações que eu já pedi sobre o processo de vacinação na cidade e da lista geral de nomes das pessoas que foram vacinadas até aqui. Considero isso imprescindível. A primeira vez que eu fiz esse pedido, eu recebi informações que não permitiam nem de longe identificar casos de fraude ou fura-fila, muito menos verificar se a prefeitura cruzou dados com a Receita ou outros órgãos oficiais para confirmar a existência dessa pessoa, inclusive, que se apresenta para vacinação. E esse caso escandaloso aí, do fura-fila pela funcionária da terceirizada Sorri, que já foi amplamente divulgado, mostra que não havia exagero quando nós afirmávamos que casos como esse podiam estar acontecendo, que mostra que realmente pode. Como também é importante um foco na possível ausência da necessária transparência e risco nos abusos das sobras, a chamada cepa. Em conversa que teve com os vereadores aqui nessa casa na semana passada, o próprio secretário da Saúde, doutor Orlando, confirmou que esse processo da vacinação com a xepa precisa de ajustes. Eu acho que ajustes não define o que realmente precisa. Essa falta de transparência, infelizmente, na gestão da pandemia, a recusa, até o momento, de publicização dessa lista de vacinados, que em muitas cidades se tornou público, além de ter evitado o processo de investigação através da testagem massiva que a gente sempre defendeu, nos impede de alcançar articulações exitosas, né? Como a parceria que a cidade de Botucatu vai fazer nos próximos dias através desse convênio com a Fundação Oswaldo Cruz, que chamou a atenção de todo mundo naturalmente. Nós precisamos de uma resposta urgente, eu digo aqui mais uma vez ao doutor Orlando, que esperamos essa resposta urgente e detalhada, sem disfarce nos dados, né? Que não venha nos mesmos modos em que veio a primeira resposta do artigo 18. E antes que digam que isso é uma caça às bruxas, que fique claro, vou continuar dizendo que cumprir a lei, fiscalizar irregularidades é o que se espera de um agente público, principalmente de nós vereadores. E aqueles que quiserem ou se considerarem no direito de criticar publicamente as posturas que têm adotado, que façam com responsabilidade com o tipo de argumento que usam. Nos últimos 2 meses,
foram os piores e os mais letais de toda a pandemia. E o discurso de que está tudo melhorando teve presente desde o início dessa gestão da pandemia. Isso não tem evitado mortes e pessoas sem atenção médica adequada para evitar essas fatalidades. E olha que nós ainda estamos longe de atingir ao menos 50% da população imunizada. A pandemia ainda preocupa no município e nós precisamos continuar focados nessa fiscalização, nesse acompanhamento, não só em relação à gestão da pandemia, como também em relação, sobretudo, a esse processo de vacinação, que, mais uma vez eu digo, é ouro, vale mais hoje do que ações da Bolsa, porque significa vida. Eu peço minha inscrição para as explicações finais, porque eu gostaria ainda de voltar a alguns temas que não foi suficiente nesse rol aqui de oradores. Obrigada, presidente.